Olá, pessoal! Glória a Deus! Estamos de volta mais uma vez com nossas lives. Já estava com saudade de fazer minhas lives, gente. Bastante tempo aí que eu não faço uma live ao vivo. E hoje é o dia, né? Escolhi falar um pouquinho, se aprofundar no texto, né? E vamos falar de Mateus, livro de Mateus, o Evangelho de São Mateus. Vamos começar com o capítulo 1. Tem muita coisa boa aqui para aprender e principalmente para aplicar na nossa vida, né? Não adianta nada a gente aprender muita coisa e não aplicar na vida. Então vamos aplicar na vida e a gente vai começar lendo alguns versículos aqui do livro de São Mateus, tá bom? São Mateus começa com uma genealogia, tá? Eu vou ler o versículo 1, alguns versículos, não vou ler a genealogia toda. Depois vou lá pro finalzinho e a gente vai ler algumas coisas aqui pra gente comentar, tá bom? Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e seus irmãos. Vou pular lá pro finalzinho. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo, de sorte que todas as gerações de Abraão até Davi são 14 gerações, desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. E aí, a partir do 18, fala sobre o anjo aparecendo a Maria, né? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. E aí, os versículos vão. A gente vai ler todos esses versículos, mas a gente vai fazer agora um panorama do livro de Mateus. Gente, Mateus, ele escreve como testemunha ocular dos fatos. Isso é muito interessante. Tem coisas aqui que eu vou falar que você já sabe, mas tem coisas que, de repente, você não sabe e você vai aprender aqui junto comigo, tá? Jesus chamou Mateus de uma coletoria, tá? Para ele ser apóstolo. Mateus caminhou com Jesus e ouviu os ensinamentos de Jesus. Embora Mateus tenha repetido grande parte do conteúdo de Marcos, o primeiro evangelho a ser escrito, o livro mantém a sua própria característica. Isso é uma coisa muito interessante para a gente já falar agora. A gente pega a Bíblia e o primeiro livro do Novo Testamento é Mateus. Mas você sabia que o livro de Mateus não foi o primeiro livro a ser escrito? Muita gente não sabe essa informação, tá? E às vezes as pessoas fazem memes, figurinhas, né? Que um copiou do outro, né? Mas na realidade, o primeiro livro do Evangelho, dos Evangelhos, que foi escrito foi o livro de Marcos. Não foi o livro de Mateus. Mas aí você pode me perguntar, irmã Alessandra, se Mateus não foi o primeiro livro a ser escrito, por que Mateus está começando no Novo Testamento, né? E é isso que a gente vai descobrir aqui. Por que Mateus foi escolhido, o livro de Mateus foi escolhido para abrir o Novo Testamento. É o que a gente vai ver aqui, tá? Marcos escreveu para os romanos e apontou Jesus como servo perfeito. Agora, Mateus escreveu para os judeus, destacando Jesus como rei dos judeus. Portanto, se Mateus escreve para os judeus, é justo que o livro de Mateus seja o primeiro livro do Novo Testamento. Afinal de contas, né, desde o último livro do Antigo Testamento, que é o livro de Malaquias, né, houve um período aí interbíblico de 400 anos em que não houve profetas, Deus não falou, né? E o povo estava aguardando ardentemente pela manifestação do Messias. Então, nenhum livro, né? Nenhum livro poderia ser melhor para abrir o Novo Testamento do que o livro de Mateus, que foi escrito para os judeus e apresentou Jesus como rei dos judeus. É por causa disso que Mateus é o evangelho com a maior quantidade de citações do Antigo Testamento. É isso que a gente vai ler aqui. Eu já vi que algumas pessoas entraram aí, tá? Estado do Maranhão entrou, Arialda, Conceição, Josenice, sejam todos bem-vindos, tá, gente?
Porque eu não vou ficar aqui toda hora olhando, mas de vez em quando eu vou dar uma olhadinha aí para ver quem tá aí com a gente. Sejam todos bem-vindos aqui à nossa live. Então, o grande propósito do livro de Mateus, quando você pega a sua Bíblia, é provar que Jesus é o Messias prometido de Deus a Israel, que veio ao mundo em cumprimento das profecias para ser o nosso Redentor. Então, o grande objetivo do livro de Mateus é esse. Gisele também entrou aí hoje, Gia. Saudade da Gia. Muita saudade de você. Então, quando o livro de Mateus foi escrito, gente, deixa eu deixar uma outra coisa bem clara aqui para vocês. Os apóstolos e os irmãos de Jesus ainda viviam, tá? Oi, a Gi tá dando oi aí. Eles ainda eram vivos quando o livro de Mateus foi escrito, porque Mateus foi uma testemunha ocular de tudo que aconteceu aqui. Isso é tão importante, né, gente? A gente saber. Quando Jesus chama Mateus da coletoria, né, porque ele era cobrador de impostos, Mateus vem com uma coisa muito legal. Deixa eu mostrar aqui, né? Hoje a gente tem aqui, né, uma caneta. Na época a caneta não era assim, né, gente? Não era uma Bic. Mas Mateus, ele trouxe a sua caneta junto. Por quê? Porque ele era um cobrador de impostos. Então, ele tinha que escrever, anotar, né, os impostos devidos. E quando a pessoa ia pagar os impostos, ele anotava ali que a pessoa pagou o imposto. Então, Mateus, ele tinha a habilidade de escrever. Arialda também está dando a paz do Senhor, Arialda. E ele tinha habilidade de escrever. E esse homem dos livros colocou a sua habilidade a serviço do evangelho. Olha que coisa linda, gente! Que coisa linda! Então, tô dando aqui, falando algumas coisas em relação ao livro de Mateus, antes da gente entrar propriamente no texto, tá? Só para você ter um panorama do que é o livro de Mateus. Presente que é o livro de Mateus pra gente. Mateus, Marcos, Lucas, eles são conhecidos como evangelhos sinóticos, tá? Evangelho sinótico quer dizer aquele que pode ser lido ao mesmo tempo. Então, são relatos, né, dos mesmos acontecimentos de óticas diferentes, né? Então, os 3 evangelhos sinóticos, eles oferecem uma visão em conjunto, né? Uma sinopse da vida de Cristo, uma visão em conjunto da vida de Cristo. Por isso que são chamados evangelhos sinóticos, tá? Agora, tem algumas curiosidades no livro de Mateus. Aqui, gente, aquilo, é a gente entrar no texto mesmo, né? E se aprofundar no texto, né? Quem tá acostumado a ver minhas lives, assistir minhas lives, quem já entrou na minha página, já sabe um pouquinho, já sabe como eu sou curiosa em relação ao texto bíblico, né? Eu gosto muito de saber curiosidades e aplicar isso também para minha vida. Então, eu lendo o livro de Mateus, estudando, eu descobri várias coisas interessantes. Uma delas, eu vou falar para vocês agora, né? Algumas delas. A cabeça, né, gente? Então, existem várias coisas escritas no livro de Mateus que não estão em outros livros. Vou dar um exemplo. O convite aos cansados e sobrecarregados, que está em Mateus 11, né? Que vinde a mim, vós todos estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Esse texto só aparece em Mateus. Olha só que interessante. As parábolas do joio e do trigo só aparecem no livro de Mateus. A parábola do tesouro, da pérola, da rede, aparece somente no livro de Mateus. O imposto do templo, lá em Mateus 17, também só aparece aqui. Olha só que interessante. As parábolas do credor incompassivo, do trabalhador na vinha, dos filhos desiguais, das 10 virgens, dos 10 talentos, do julgamento do mundo. E o relato dos guardas do sepulcro só aparecem no livro de Mateus. Olha que coisa interessante, né? Quando a gente começa a aprofundar, como é que a gente vê, né? Tanta coisa interessante. Por isso o livro de Mateus é uma preciosidade, né? Vários pais da igreja consideraram o livro de Mateus como uma preciosidade muito grande nos evangelhos por conta desses detalhes, sabe? Por conta dessas muitas citações do Antigo Testamento, porque realmente Mateus queria provar para o seu povo, né? Porque ele era judeu, ele queria provar para o seu povo que Jesus era o Messias. Então o povo judeu, eles valorizavam muito, eles davam muita importância para os registros de nascimento, os registros genealógicos.
E aí, né, já respondendo uma pergunta que todo mundo quer saber, né, muitas pessoas querem saber, por que que Mateus começa com uma genealogia? Já apresenta a genealogia de Jesus. Mateus foi muito sábio, muito inteligente em já começar o livro dele, né, que ele escreveu, com a genealogia de Jesus. Porque os registros, como eu acabei de falar, eram muito importantes naquela época. Esses registros dos nascimentos eram guardados pelo Sinédrio e eram utilizados com o objetivo de manter a pureza da descendência. Eles tinham muito cuidado com a sua genealogia, para provar que era da família tal, da outra família. Eles tinham que manter esses registros bem cuidados e guardados. Então, quem fazia isso era o Sinédrio. Então, quando Mateus apresenta a genealogia de Jesus logo no início do livro, né, Mateus está querendo dizer o seguinte: olha, Jesus não foi uma figura isolada que apareceu no cenário, não, gente. Jesus não foi um inovador que surgiu do nada, não. Não. Jesus foi prometido por Deus por meio de muitas profecias, né? E é por isso que Mateus, ele apresenta logo de cara no livro dele, Mateus capítulo 1, ele já apresenta a genealogia de Jesus, que ele está falando com um judeu. Ele sabe como que judeu é, né? Ele sabe como seu povo é, como eles valorizam. Eles nunca acreditariam que Jesus era o Messias se não fosse provado a sua linha genealógica, a sua árvore genealógica. Oi, alunos meus aí entrando também, tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão aqui. Aqui a live é de Bíblia, né? Quem gosta de Bíblia, fique à vontade aqui para participar da nossa live. Então, Mateus, ele prova que Jesus é o Messias apresentando a família, a árvore genealógica de Jesus, vamos dizer assim, né? Então, Mateus diz assim, olha, Jesus não foi uma pessoa que apareceu aí do nada, não, gente. Eu posso provar que Jesus é o Messias, porque ele cumpre todos os requisitos, né, do Messias. Gente, isso é lindo. E ele já apresenta a família dele, a genealogia dele. Então, Mateus apresenta a linhagem humana de Jesus, que é o versículo 1 até o versículo 17, tá, gente? O versículo 1 ao versículo 17 é a apresentação da linhagem humana de Jesus. E a linhagem divina é a partir do 18 até o 25, porque aí é o relato realmente do nascimento de Jesus, explicando como tudo aconteceu. Então, o que a gente tem logo no capítulo 1, tá? O que a gente tem? A gente tem aqui Mateus iniciando a sua narrativa de um livro dirigido para os judeus. Então, Mateus começa mostrando que Jesus descendia de Abraão. Primeira coisa, né? Mateus diz assim, olha, Jesus pertence à família de Abraão, porque Abraão é pai de todos os judeus, né? E Mateus também prova que Jesus é um descendente direto de Davi. Então, Mateus já prova logo no início do livro, né, que a linhagem do Messias está toda ali. Tanto ele é descendente de Abraão e ele é descendente também de Davi. Os detalhes relativos à genealogia de Jesus foram cuidadosamente preservados. É um outro ponto que eu quero falar com vocês aqui do livro, muito importante. Gente, anota essas coisas que são muito importantes para você ter um conhecimento do livro, tá? Anota até na sua Bíblia mesmo, ali às vezes tem Bíblia que tem lugarzinho para anotação, anota para você entender. Quando a gente entende o que é o livro, né? Por que aquele livro foi escrito? Quando você lê os relatos, você começa a entender muita coisa, né? Quando você começa a entender desde o início. Então ele fala aqui, ele apresentando tudo isso, gente, já é o primeiro milagre do livro. A genealogia de Jesus está toda preservada, já é o primeiro milagre do livro. É a primeira de muitas provas registradas por Mateus para demonstrar que Jesus realmente é o Messias. Viviane também está aí, Pedrino também está aí, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindas. Então, mais de 400 anos haviam se passado, como eu falei, das últimas profecias do Antigo Testamento. Judeus fiéis espalhados por todo mundo esperavam o Messias.
Então Mateus escreve esse livro para eles. Olha, eu estou aqui mostrando para vocês que Jesus é o rei e Messias. Ele é o prometido descendente de Davi, que vai reinar para sempre. Isso está escrito lá em Isaías 11, do 1 ao 5. Então, Mateus já está dizendo aqui, olha, Jesus é o Messias. E eu já vou provar isso para vocês com esse livro. E eu já vou provar, já dando a genealogia dele, que foi o primeiro milagre desse livro. Está tudo preservado. Nem todo mundo tinha a sorte de ter toda a sua genealogia preservada, gente. Naquela época era muito difícil você guardar todos esses dados. Mas a genealogia de Jesus estava toda preservada. Então, Mateus tinha como acessar essa genealogia e apresentar para os judeus. Que coisa maravilhosa! Então, o Evangelho de Mateus, ele liga o Antigo Testamento com o Novo Testamento, né? Como eu disse no início, apesar de Mateus não ser o primeiro livro escrito dos Evangelhos, o primeiro livro escrito dos Evangelhos foi o livro de Marcos, tá, gente? Mas, por causa dessas particularidades, Mateus foi escolhido para abrir o Novo Testamento, tá? Porque ele liga o Antigo com o Novo Testamento. Então aqui, do versículo 1 até o versículo 17, esses primeiros 17 versículos, a gente encontra 46 pessoas que viveram 2000 anos antes de Jesus. Gente, isso aqui é muito interessante, né? Quando você lê aqui, né? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Tamar, Pérez e Azere, Pérez gerou Esrom e Esrom gerou Arão. Aqui, se você contar, né, todas as pessoas, vão aparecer aqui 46 pessoas que viveram 2000 anos antes de Jesus. Olha só, gente, estava tudo preservado, né? Quem gerou quem? Estava tudo preservado ali. Esses judeus eram todos diferentes. Vamos analisar a família de Jesus, né? A árvore genealógica de Jesus. Em termos de personalidade, em termos de espiritualidade, em termos de experiências com Deus, eles eram totalmente diferentes. Esses nomes que aparecem aqui, eles eram totalmente diferentes. Quem aparece aqui na genealogia de Jesus? Abraão, Isaac, heróis da fé, né, gente? Ruth, Davi, né? Heróis da fé, estão lá na galeria dos heróis da fé. Mas também teve muitos cidadãos comuns, que não eram heróis da fé, mas estavam aqui na genealogia de Jesus. E a gente vê aí, né? Esrom, Herão, Naasson, Aquim, são pessoas que você não sabe quem é porque eles não foram heróis da fé. Foram pessoas anônimas, mas que pertenceram à família de Jesus. Então, o que a gente já aprende aqui logo de cara nessa genealogia? Primeira coisa, a obra de Deus não é limitada a fracassos ou pecados humanos. Você vê aqui que tem pessoas aqui de reputação duvidosa na família de Jesus. Sim, né? Aqui a gente vê aqui Manassés, que foi um rei ímpio, tá aqui na família de Jesus, né? Abias, que também aprontou, né? Aprontou bastante Abias. Então a gente vê aqui já de início uma aplicação pessoal para a nossa vida. Não importa quem são os membros da sua família. Não importa se tem pessoas de boa reputação na sua família ou pessoas de uma reputação duvidosa. O que importa é o que Deus pode fazer na minha e na sua vida se você deixar. Se você permitir que Deus faça. Porque, olha, existiam várias pessoas de reputação duvidosa na família de Jesus. Na parte humana, na árvore genealógica de Jesus, existiam pessoas totalmente diferentes e alheias, né? Comuns, pessoas pecadoras aqui na genealogia de Jesus. Então, isso quer dizer pra gente o quê? Que Deus opera através de pessoas comuns. Assim como Deus se valeu de vários tipos de pessoas para que o Filho de Deus nascesse lá no passado, ele faz hoje também.
sabe? Ele faz hoje também. Deus pode realizar a sua vontade na nossa vida, independente das circunstâncias da nossa vida, independente das pessoas da nossa família, independente se tem pessoas que buscam a Deus na nossa família ou pessoas que não buscam a Deus. Deus pode trabalhar por nós, através de nós, independente de qualquer coisa. Então, olha só, a aplicação aí já para a nossa vida, né? No livro de Mateus. E aí, a gente começa aqui, ó. Ora, o nascimento de Jesus foi assim, né? Tá falando aí sobre o nascimento de Jesus. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Interessante aqui, gente, no versículo 16, vamos ler aqui, voltar um pouquinho. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Arialda colocou aí, Deus trata pessoalmente, com certeza, né? E a Pedrina deu glória a Deus aí, glória a Deus. Então, gente, vamos tirar uma duvidazinha aqui já aqui no versículo 16. Por que a genealogia de Jesus aparece José como marido de Maria e não aparece como pai de Jesus? Afinal de contas, essa genealogia aqui é uma genealogia paterna, né? Por parte da família de José. Por que José aparece como marido de Maria e não aparece como pai de Jesus? Não é interessante isso? Essa dúvida? Então, vamos explicar aqui já esse versículo 16. Pelo fato da Maria ser virgem quando engravidou, né? Tá bem claro aqui no texto bíblico, Mateus mencionou José apenas como marido de Maria e não como pai de Jesus. Porque, na realidade, José não foi pai de Jesus, né? Humanamente falando, José não contribuiu em nada, né, para o nascimento de Jesus, né? Só pelo fato de ter casado com Maria, né? Mas quem engravidou Maria não foi José. Jesus foi concebido por obra e graça do Espírito Santo de Deus. Então, na genealogia aqui, paterna de Jesus, não aparece José como pai de Jesus, somente como marido de Maria. Aí quando você vai lá para a linhagem de Jesus, porque aparece uma outra genealogia lá no livro de Lucas, né? Por parte de Maria, olha que interessante. Então, gente, foi muito provado, né? Foi muito provado que Jesus era um descendente de Abraão e de Davi por duas genealogias. A genealogia por parte de pai, registrada aqui em Mateus, e a genealogia por parte de mãe, registrada lá em Lucas. Isso é muito interessante, tá? Então, Maria e José eram descendentes diretos de Davi. Então, a profecia realmente tinha que se cumprir na sua íntegra. Então, Jesus era um descendente de Davi, tanto por parte de pai, quanto por parte de mãe, tá? E aí vamos para outra curiosidade interessante do livro de Mateus. Mateus descreveu a genealogia de Jesus até Abraão. Você prestou atenção aqui? Ele registrou até Abraão. Começou lá, ó. Jesus, Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Versículo 1. Aí fala, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e foi falando até o final, né? Mateus descreve a genealogia de Jesus até Abraão. Se você pega do final até o início, Abraão. Mas Lucas, olha que interessante, gente. Lucas estendeu essa genealogia até Adão. Aí você pode perguntar, né? Por que, irmã Alessandra, que Mateus descreve a genealogia de Jesus até Abraão e Lucas vai mais adiante? Lucas vai até Adão. E eu vou explicar isso agora, tá? Por que Lucas vai até Adão? Porque Lucas escreveu para os gentios, para nós, para todo mundo, né? Que não tinha direito. E para que a gente ficasse certo que Jesus era um descendente de Adão também, né? Enfatizar a parte humana mesmo de Jesus, né? Como salvador de todas as pessoas. Então Lucas leva essa genealogia até Adão. Querendo dizer assim, Adão errou, pecou, falhou. Mas o segundo Adão, não. Ele não pecou e ele não falhou. O apóstolo Paulo fala até sobre isso, né? Também. Mas isso aí fica para outra hora. Então, gente, olha só as particularidades do livro de Mateus.
Versículo 17, eu queria comentar um pouquinho com você também, esse versículo 17, tá? De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. De Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Aqui, Mateus tem um jeito bem peculiar de dar essa genealogia. Mateus aqui, ele dividiu a história de Israel em 3 grupos de 14 gerações. Mas, gente, claro que provavelmente houve mais gerações do que as listadas aqui, tá? Porque nós estamos falando aqui de 2000 anos, tá? 2000 anos. As genealogias, gente, elas precisavam ser sintéticas, elas precisavam sintetizar, né? Então, nem todos os antepassados apareciam ou eram mencionados. Até porque se você fosse colocar toda a genealogia direta aqui, pelo amor de Deus, haja livro, né? Haja papel, haja livro, não ia ter como. Então, essa expressão aqui, pai, também pode ser usada em lugar de antepassado, tá? Em lugar de antepassado. A Arialda falou que a live travou aí. Será que travou para todo mundo ou foi só para você, Arialda? Me fala aí quem tá aí, gente, se tá travado aí para você também. Que aí eu vou ver aqui a internet. Mas para mim tá dando que tá tudo certo aqui, não tá? Não travou para mim não, tá? Vamos continuar aqui. Então, o versículo 18 o versículo 18 tá falando aqui, gente, do casamento, né, de Maria com José, estando Maria desposada com José. Aqui a gente tem que observar, a Josenice disse que tá assistindo, então travou só para você, Arialda, não travou para todo mundo não, então tudo bem, então vamos lá. Viviane também tá dizendo que tá ok para ela, então vamos continuar. Versículo 18, aqui tá falando, gente, de um jeito diferente de casar. O jeito oriental de casar é muito diferente do jeito ocidental nosso aqui. Totalmente diferente a questão do casamento. Aqui no Ocidente, a gente namora, fica noivo e casa. Alguns nem namoram. Já vão morar junto. É uma bagunça total aqui no Ocidente, né, gente? Às vezes. Em alguns casos. Mas no Oriente é totalmente diferente. No Oriente, primeiro, a família dos nubentes concordam com a união. Depois vem o anúncio público dessa união, tá? E aí eles ficam noivos oficialmente, né? Essa cerimônia de noivado é semelhante ao casamento, é um contrato de casamento, só que os noivos não têm relações sexuais. Eles aguardam até o dia do casamento. Mas quando uma mulher ficava noiva, naquela época, era como se ela já tivesse casada. Nada podia destruir esse noivado, gente. A não ser que acontecesse alguma coisa aí, né? Que a noiva pulasse a cerca, vamos dizer assim, né? E aí o casamento era desfeito, com o risco da menina ser apedrejada se isso acontecesse, né? Pela lei civil judaica, tá? José, ele tinha direito de se divorciar se desconfiasse de alguma coisa em relação à sua noiva, tá? E a gente vê pelo relato aqui que realmente quando ele soube, né, do que aconteceu, ele intentou deixar Maria secretamente. Ele não ia dizer nada para ninguém, né? Ele intentou deixar Maria secretamente. Porque, na realidade, ele amava Maria e não queria que ela passasse vergonha, vamos dizer assim, né? Mas, o que acontece aí, gente? O que acontece aí? O versículo 18 diz, vamos ler de novo, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Esse versículo é muito importante, gente. Por quê? Porque fala da concepção virginal de Jesus. Essa concepção virginal de Jesus é muito importante para a nossa fé. Deixa eu explicar isso para vocês, tá? Por que o Filho de Deus deveria estar isento da natureza pecaminosa? Então, era muito importante que Jesus nascesse de uma virgem, que não tivesse tido contato nenhum com homem nenhum, para que ficasse provado realmente que Jesus veio do céu, tá?
Então, isso é muito importante para a fé cristã. Jesus manifestou-se de forma humana como Filho de Deus, mas ele nasceu sem pecado. Isso precisa ficar muito claro, né? E está muito claro aqui no texto. Ele nasceu sem pecado. Ele não nasceu com nenhum traço de pecado. Jesus possuía as duas naturezas. Ele possuía a natureza divina e ele possuía a natureza humana, tá? Então, Jesus viveu como um ser humano aqui. Jesus viveu como um ser humano e é por isso mesmo que ele entende tudo que a gente passa, porque Jesus viveu todas as experiências humanas, né, que nós vivemos. Ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele se entristeceu, ele chorou, ele sorriu, né? É tudo que um ser humano, todas as emoções que um ser humano pode sentir, Jesus sentiu também. E é por isso mesmo, né, que ele entende as nossas lutas, as nossas dores. Lá no livro de Hebreus fala exatamente sobre isso. Vamos ler lá, Hebreus 4:15. Eu não deixei marcado, mas vamos tentar achar aqui. Hebreus 4, versículo 15. Deixa eu achar aqui. Essa Bíblia aqui, as páginas são tão fininhas. É difícil, gente, mas eu vou achar aqui para ler com vocês. Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Acha aí na sua Bíblia também. Esse versículo que é muito importante. Visto que temos um grande sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Portanto, cheguemos com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Celina também tá aí, Celina também tá aí, a paz do Senhor, Roseli também tá aí. Deus abençoe vocês, gente. Obrigada pela presença de vocês aqui. Então, a gente vê aqui que a concepção e o nascimento de Jesus Cristo são acontecimentos sobrenaturais, né? Eles estão além da lógica, além do raciocínio humano. Por essa razão, como tudo aconteceu ali, o que aconteceu? Deus enviou anjos. Nesse momento, né, do nascimento de Jesus, você percebe aqui no texto, Mateus 1, quem não leu Mateus 1, depois lê aí na sua Bíblia, tá, gente? Um anjo apareceu a Maria, né, dando a notícia para ela. Depois, esse mesmo anjo foi lá e conversou com José, né? José, filho de Davi, não temas receber Maria por sua mulher, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo, né? Ela vai dar luz a um filho. Você vai pôr o nome desse filho de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Você vê nesse período do nascimento anjos trabalhando o tempo todo. Anjo trazendo a notícia para Maria, anjo conversando com José, e depois anjos vindo, né, na hora do nascimento de Jesus, anjos louvando e cantando pelo nascimento de Jesus. Então foi algo tão extraordinário, né, que Deus, nessa ocasião, ele enviou anjos para fazerem as pessoas, né, para ajudar as pessoas a entenderem o que estava acontecendo ali. Porque era algo muito sobrenatural, era algo muito maravilhoso. E aí a gente pode falar um pouquinho aqui, né, já que está no texto, né? A gente pode falar um pouquinho sobre os anjos. Quem são os anjos, gente? Eu tenho uma live aqui na minha página falando só sobre anjos, tá, gente? Então não fique com dúvida. Aqui eu vou falar bem rapidinho, porque tá no texto. A gente só tem 1 horinha de live, então não posso me estender. Mas se você tiver dúvidas sobre o que são anjos, existem os anjos bons e existem os anjos maus. Eu tenho uma live explicando só sobre os anjos bons, toda a hierarquia angelical, e eu tenho uma live explicando sobre os anjos maus. Tá aqui na minha página do Instagram, no meu YouTube também tem lá, gravado no meu YouTube, uma aula só sobre isso. Se você tem dúvidas sobre isso, vai lá e assiste, tá bem? Então os anjos, eles são seres celestiais, são seres criados por Deus, e eles ajudam a executar o desígnio de Deus aqui na Terra.
Então os anjos levam mensagens, né? A gente vê aqui no próprio livro de Mateus, livro de Lucas, né? 1:26 fala, né, sobre isso. Os anjos protegem o povo de Deus, tá lá no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 22, tá? Os anjos protegendo o povo de Deus. Os anjos oferecem encorajamento. Abraão recebeu visita de anjos, né? Por muitas vezes os anjos foram até ali a Abraão, né? Os anjos dão direção, tá lá em Êxodo 14, versículo 19. Os anjos executam castigos. Se Deus falar assim, vai lá e mata tantas pessoas, o anjo vem e mata todo mundo. O anjo, ele obedece estritamente às ordens de Deus, né? Uma certa vez aconteceu, né, lá no livro do Antigo Testamento, né, por causa de uma praga, Deus enviou um anjo e matou muitas pessoas ali na própria nação de Israel por causa do pecado de Davi. Então, os anjos, eles executam castigos, os anjos percorrem a terra, os anjos lutam contra as forças do mal. Tá lá em 2 Reis 6, 16 até 18, Apocalipse 21 e 2, tá? Então, tem alguém me perguntando aqui se eu ainda estou na Maria Luísa. Estou na Maria Luísa. Tá com saudade? Vai lá me ver, tá, gente? Meus alunos aí, tá com saudade? Vai lá me ver. Ainda tô lá na Maria Luísa. Então, gente, pelo fato... aí você pergunta assim, os anjos maus têm o mesmo poder dos anjos bons? Não, tá? Definitivamente não. A Arialda tá falando aí no livro de Jó também, aparece anjos. Sim, a Bíblia toda, né, tá repleta desses seres angelicais expressando aquilo que eles fazem por nós e por Deus, né, porque os anjos são espíritos ministradores a favor do povo de Deus, né? Então, a gente não pode adorar os anjos, né? Isso aí não pode, isso é proibido biblicamente, né? Acender velhinha pro anjo, nada disso. Isso não é bíblico, tá, gente? Os anjos, eles são como se fosse um exército de Deus. Eles fazem aquilo que Deus manda eles fazerem, tá? Os anjos não aceitam adoração, tá escrito na Bíblia isso, tá? O anjo, que é anjo de Deus, ele não vai aceitar adoração, porque eles entendem que a adoração é só para Deus. E os anjos maus, eles têm menos poder que os anjos bons. Por quê? Porque eles se aliaram ao diabo. Então, o poder dos anjos maus é mais limitado, tá? É mais limitado. Então, no final de tudo, no final dos tempos, a tarefa dos anjos será oferecer louvor contínuo a Deus. Hoje, eles fazem várias coisas que Deus manda, né? Os anjos controlam os ventos, os anjos executam o desígnio de Deus para o que precisar. Mas, né, lá no final dos tempos, os anjos vão estar só louvando a Deus, igual a gente, né? Igualzinho a gente. As minhas alunas aqui falando aqui comigo aqui na página, falando que vai lá na escola. Isso aí, vai lá, gente. Vai lá me ver e ver as outras professoras também, tá bom? E aí, vamos continuar no texto, gente. Vamos continuar no texto. Aí no versículo 20 até o versículo 23... dá uma informação importante aqui, né? O próprio anjo fala assim, olha, Maria vai dar luz a um filho. Então o anjo já não precisa nem fazer ultrassonografia, não. Precisa fazer ultrassonografia, na época não tinha, né, gente? Tô brincando. Não precisa fazer ultrassonografia para saber se é menino ou menina, não. Vai ser menino. Será um menino. Maria vai dar luz a um filho e vocês vão colocar o nome dele de Jesus. Então, o próprio anjo já vem, anuncia e já diz o nome da criança. Olha, o nome do menino vai ser Jesus. O que significa a palavra Jesus? O que significa? Jesus significa o Senhor salva. O Senhor salva, tá? Jesus significa isso. Então não poderia ser outro nome, né, gente? Não poderia ser outro nome além do nome de Jesus. Então, essa notícia, né, caiu como um bálsamo sobre a terra, porque Deus se fez homem, o Ser Supremo, infinito e ilimitado, assumiu as limitações da forma humana para que ele pudesse se manifestar de forma humana para a humanidade morrer pela absolvição dos nossos pecados e salvar todo aquele que crê, né? Então, Jesus significa o Senhor salva. Jesus veio à terra para nos salvar.
Essa é a mensagem, a grande mensagem do livro de Mateus. Essa é a grande mensagem de Jesus, né? Essa é a grande mensagem da Bíblia. Jesus veio à Terra para nos salvar. E por quê? E por que Jesus veio nos salvar? Porque nós não teríamos condições de nos salvarmos a nós mesmos. A Arialda colocou aí, né? Ultrapoder da onisciência, onipotência de Deus. Sim, tudo que Deus era se personificou na pessoa de Jesus. E a gente vai comentar isso agora, né? Por que Jesus veio? Porque não existia outro meio de salvação. Isso é muito importante. Parece uma coisa óbvia, parece uma coisa básica, mas às vezes a gente esquece disso. Por quê? Porque o que são as religiões? Religare, né? As religiões são uma tentativa, né? As religiões são tentativas do homem se conectar de novo com Deus. Mas na realidade, gente, o homem não consegue se conectar a Deus a não ser por Jesus. Não existe outro mediador entre Deus e os homens além de Jesus. Está escrito também, tá? Então, as religiões, elas existem, né? E são tentativas do homem de se religarem a Deus. Mas só existe um jeito do homem estar ligado a Deus. É através de Jesus. Se existisse outro meio de salvação, gente, Jesus não precisaria ter vindo. Jesus não precisaria ter morrido. Sabe? Lá no Getsemane, o próprio Jesus fez essa oração. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Se for possível, se existir outro jeito para que o homem seja salvo, faça isso agora. Mas não existia. Não existia. Então, Jesus veio à Terra para nos salvar, porque nós não podemos nos salvar sozinhos. Nós não podemos nos livrar do pecado, nem das consequências do pecado por nós mesmos. Não importa quão bonzinhos sejamos, e não somos bons, tá, gente? Não importa se você é uma boa pessoa, se você nunca matou, se você nunca roubou, se você faz o bem, se você faz caridade, nada disso vai te salvar. Isso é difícil para algumas pessoas ouvirem e entenderem, porque as pessoas acham que é pelas obras que somos salvos. Não. Nós fazemos boas obras por causa da salvação? Sim, né? Se somos salvos, temos que demonstrar os frutos, né? E essas obras vão aparecer, essas coisas vão aparecer, que sejam coisas boas. Mas essas obras não nos salvam, né? Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Se nós pudéssemos nos salvar sozinhos, Jesus não precisaria ter vindo para morrer no nosso lugar. Tá, gente? Então, não importa qual bons sejamos, não podemos eliminar a nossa natureza pecadora, porque a gente acerta de um lado e erra do outro. A gente acerta de um lado e erra do outro. Então, só Jesus pode nos livrar da influência pecadora da nossa vida. Ele veio para ajudar as pessoas no problema do pecado. Ele não veio ajudar as pessoas a se salvarem a si mesmas. Jesus veio para ser o nosso Salvador. E eu quero te convidar nesse momento, assim, 1 minuto. Já estamos terminando a nossa live, estamos caminhando para o final. Mas em 1 minuto, agradeça a Deus pela salvação que Ele te deu. Agradeça a Deus. Senhor, muito obrigada porque o Senhor me salvou. Senhor, obrigada porque o Senhor morreu na cruz por mim. Muito obrigada, Senhor, porque eu não tinha direito ao céu. Eu não tinha direito à salvação. E hoje eu tenho direito ao céu. Eu tenho direito à salvação. Não porque eu sou bonzinha ou boazinha, mas porque Jesus morreu na cruz e pagou a minha dívida. E abriu um caminho novo, vivo e eterno para o meu Pai. E é isso que diz lá no versículo 23. A virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel.
Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Esse texto é muito forte, gente. Esse texto é muito forte. Isaías predisse isso. Vamos lá para Isaías, gente. Vamos para Isaías. Mateus, gente, preste atenção no que eu vou falar agora. Mateus, quando fala que o nome dele é Emanuel, gente, Mateus está fazendo os judeus lembrarem, porque lembre que Mateus está pregando, está escrevendo para os judeus. E os judeus conhecem muito bem o Antigo Testamento. Conhecem muito bem a palavra, tá? Isaías capítulo 7, profeta Isaías, muito considerado pelos judeus, tanto no passado quanto no presente. Isaías 7, versículo 14. Isaías profetizou. Olha o que ele disse. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. E será o seu nome Emanuel. Quando Mateus escreve aqui, Mateus 1, quando Mateus relata o que aconteceu no nascimento de Jesus, ele diz, a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Os judeus entenderam muito bem do que Mateus estava falando, porque Mateus estava citando um texto antigo do profeta Isaías. Emanuel quer dizer Deus conosco. Jesus era Deus em carne. Desse modo, Deus estava literalmente entre nós. Glória a Deus, glória a Deus. Através do Espírito Santo, Cristo hoje está presente também entre nós. O Emanuel continua conosco. O Emanuel continua conosco. Jesus veio, morreu, ressuscitou, foi para o céu, mas ele deixou aqui o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus também é Deus. O Espírito Santo de Deus também é Deus. Então, Cristo está presente no meio de nós hoje também. Ele continua sendo o nosso Emanuel. Cada crente tem o Espírito Santo, cada crente tem Cristo consigo, porque o Espírito Santo também é Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas numa só, tá? São 3 pessoas interligadas. Interligadas. Eles estão juntos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles estão interligados. Tá, gente? A Trindade, não aparece a palavra Trindade na Bíblia, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão em toda a Bíblia, em toda a palavra. E eles são interligados. Presta bem atenção. Um não manda mais do que o outro. Entenda isso, tá, gente? Não existe hierarquia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não, tá? Deixa eu explicar isso para vocês. Quando Jesus falou que o Pai era maior que ele, porque Jesus estava em carne. Eu faço o que o Pai me manda, porque ele estava em carne. Ele veio com um propósito e uma missão. Ok? Mas no céu não existe um que manda mais. O Pai não manda mais que o Filho não manda mais que o Pai, o Filho não manda mais que o Espírito Santo, os 3 são um. Eles são juntos. Eles são uma unidade forte, junta, tá? Entenda isso. Então, Cristo estava presente no mundo, porque ele é o nosso Emanuel, e hoje ele continua presente através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Gente, quando Isaías profetizou isso, talvez nem Isaías tenha compreendido o que seria o Emanuel, o significado de Emanuel. Talvez Isaías não tivesse compreendido naquela época qual forte seria dizer que Jesus era Emanuel. O nome dele será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Que coisa linda. Que coisa linda. Versículo 24. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. Olha que coisa linda, né? E não a conheceu até que deu a luz ao seu filho. Então,
José não foi marido de Maria até que, tá bem explicado aqui no texto, até que ela desse luz a seu filho, o primogênito. Quando fala primogênito, é o primeiro de outros, tá? Primeiro de outros, primogênito. E pôs o nome dele de Jesus. Então, esse é o primeiro capítulo do livro de Mateus. Você que chegou aqui agora, a gente assiste essa live desde o início, porque eu falei várias coisas importantes aí do livro de Mateus, quem escreveu, por que escreveu, né? E expliquei cada detalhe aí dos versículos. E essa é a grande mensagem do livro de Mateus. A gente só tá no primeiro capítulo, tá, gente? Só estamos no primeiro capítulo. Mateus, também chamado de Levi, tá? Quem escreve o livro de Mateus é o próprio Mateus, escreveu para os judeus aproximadamente 60, 65 anos depois de Cristo o livro foi escrito, tá bom? Mateus era um judeu, coletor de impostos, que se tornou um dos discípulos de Jesus. E esse capítulo 1 é um capítulo maravilhoso que mostra aí o nascimento de Jesus, a genealogia de Jesus, por que Jesus veio ao mundo. E aí, semana que vem, se Deus quiser, sábado que vem, nós vamos estar aqui falando do capítulo 2 de Mateus, que fala sobre os magos chegando ao Oriente. Esse texto também deixa algumas dúvidas, né? Quem eram esses magos? Quantos magos eram? Como eles descobriram que Jesus tinha nascido naquele momento? Por que eles foram atrás? Se você quiser saber um pouquinho mais desse texto, se aprofundar um pouquinho mais no texto, não perca. Semana que vem, sábado, nós vamos estar aqui de novo, fazendo essas lives aqui do livro do Evangelho de Mateus. Vocês sabem que eu amo Bíblia, amo a palavra de Deus, né? E amo falar de Jesus. E eu estava já com saudade das minhas lives. Quem está me acompanhando aí está vendo, eu estou colocando reels, vídeos bem curtinhos durante a semana. Estamos falando de potencial, de propósito. Acompanha aí, gente, me ajuda. Compartilha o vídeo. Se alguma coisa te abençoou, compartilha esse vídeo. Manda para 2, 3 amigas, alguém que precisa ouvir. E aos sábados eu vou fazer lives, né? Que são aquele momento que a gente para, que a gente abre a Bíblia, pega o caderno, se debruça no texto, aprende e aprofunda mais no texto. Isso é muito importante. A gente não pode viver só de versículozinhos isolados. A gente precisa entender o texto pelo texto e trazer esse texto para a nossa realidade, para a nossa vida. Então, que essa live tenha te abençoado bastante. Se te abençoou, curte e compartilha. Gente, não custa nada. Curte e compartilha. Por exemplo, tem 20 pessoas aqui. Se você curtir e compartilhar para 20 pessoas, mais 20 pessoas vão conhecer o texto, vão aprender e vão ser edificados pela palavra. Às vezes a gente não tem aquele dom de falar, né? Mas você pode usar a palavra de Deus, né, para divulgar, né? Quem está falando, você divulga, principalmente se você confia naquilo que você está ouvindo. Então, que Deus te abençoe, te guarde. Amanhã vamos estar lá na Escola Dominical com um tema maravilhoso. Jesus, o pão da vida, amanhã lá na nossa igreja, IMO 54. Se você mora ali em Seropédica, ali pertinho, né, do bairro, vai lá aprender a palavra de Deus. Amanhã quem vai estar dando aula sou eu, né? Jesus, o pão da vida. Liçãozinha já está preparada para amanhã, se Deus quiser. Vem comigo no texto bíblico, a ler com Bíblia, medita na palavra de Deus. E muito obrigado pela presença de vocês aqui. Deus abençoe vocês. Até amanhã para quem eu vou ver amanhã. Até sábado para quem vai participar da live sábado. E durante a semana tem os meus textos aí. Tem ali com Bíblia, reflexões bíblicas, tem os riozinhos para vocês assistirem. Que Deus te abençoe. Jô, que saudade, Jô. Jô falou que tá com saudade, queria morar perto de mim. Ai, Jô, que saudade, né? Mas pelo menos a gente consegue se ver assim, né? Pela rede social. Celina falou que foi um tema maravilhoso. Viviane tá dando amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês, tá? Pedrina, beijo, Pedrina. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, se Deus quiser. Beijo.